O mistério da porta, que surgiu no meio do nada. Imagine estar sobrevoando um deserto completamente vazio, sem casas, sem estradas, sem sinais de civilização. Apenas quilômetros e quilômetros de rochas vermelhas, cânions profundos e uma paisagem tão isolada que poucas pessoas já colocaram os pés ali. Mas foi exatamente nesse lugar que algo impossível apareceu. Uma estrutura metálica, brilhante, perfeitamente posicionada, como se alguém tivesse colocado aquilo ali de propósito, ou como se tivesse surgido do nada. E o mais assustador, ninguém sabia de onde ela veio, nem quem a colocou ali, nem por quê. E quando as pessoas finalmente começaram a investigar, ela desapareceu, sem deixar explicações, sem deixar respostas. Apenas perguntas. Muitas perguntas. Tudo começou em novembro de 2020. Uma equipe do governo sobrevoava uma região remota do estado de Utah. O trabalho era simples: contar carneiros selvagens. Nada fora do comum. Até que um dos ocupantes do helicóptero olhou para baixo e percebeu algo estranho refletindo a luz do sol. No início, pensaram que fosse um veículo abandonado, talvez restos de algum equipamento. Mas quando se aproximaram, viram que aquilo era muito mais estranho. No meio de enormes paredes de pedra vermelha, havia um monólito metálico, uma estrutura vertical, lisa, prateada, com cerca de 3 metros de altura. Parecia a saída de um filme de ficção científica. O piloto pousou próximo ao local. Os agentes caminharam até a estrutura, e quanto mais se aproximavam, mais estranha ela parecia. Não havia marcas de construção. Não havia ferramentas espalhadas. Não havia pegadas. Nada. Era como se alguém tivesse simplesmente materializado aquele objeto ali. Quando as primeiras imagens foram divulgadas, a internet explodiu. Milhões de pessoas passaram a acompanhar o caso. Especialistas analisaram fotografias. Engenheiros tentaram entender sua construção. Teóricos da conspiração criaram centenas de hipóteses. E uma pergunta começou a circular pelo mundo inteiro: quem colocou aquilo ali? Alguns acreditavam que fosse uma instalação artística. Outros tinham certeza de que havia algo muito mais misterioso por trás da descoberta. Afinal, como alguém conseguiria transportar uma estrutura tão grande até uma região tão inacessível, sem que ninguém percebesse, sem registros, sem testemunhas, sem qualquer explicação? Dias passaram. A curiosidade só aumentava. Pessoas começaram a viajar quilômetros para encontrar o objeto. Influenciadores gravavam vídeos, fotógrafos registravam imagens, caçadores de mistérios analisavam cada detalhe. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. O monólito desapareceu. Simplesmente desapareceu. De uma hora para outra, sem aviso, sem comunicado, sem explicação. Visitantes que chegaram ao local encontraram apenas o espaço vazio. O objeto havia sumido. E no lugar dele, nada. Como se nunca tivesse existido. A notícia espalhou-se rapidamente. Agora o mistério não era apenas quem o colocou ali, mas também quem o retirou e por quê. Algumas testemunhas afirmaram ter visto pessoas removendo a estrutura durante a noite. Outras disseram que tudo parecia uma tentativa de encerrar a curiosidade pública. Mas nenhuma versão conseguiu responder a todas as perguntas. Enquanto isso, novas teorias surgiam diariamente. Talvez fosse uma obra de arte secreta. Talvez uma campanha de marketing. Talvez uma intervenção de algum grupo desconhecido. Ou talvez algo muito mais difícil de explicar. Muitos lembraram imediatamente do famoso filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. No filme, um misterioso monólito aparece diante da humanidade sem que ninguém saiba sua origem. A semelhança era impressionante,
quase perturbadora. Mas o mais curioso estava por vir. Após o desaparecimento do monólito de Utah, estruturas semelhantes começaram a surgir em outros países. Algumas apareceram na Europa, outras em diferentes regiões dos Estados Unidos. Todas cercadas pela mesma atmosfera de mistério. Todas alimentando ainda mais as especulações. Mas até hoje, nenhuma explicação foi capaz de convencer completamente o público. A teoria mais aceita aponta para artistas que teriam criado a instalação como uma obra contemporânea. Mas mesmo essa hipótese deixa perguntas sem resposta. Por que escolher um local tão remoto? Por que manter segredo? E por que remover tudo tão rapidamente? Talvez nunca saibamos. Talvez o verdadeiro objetivo fosse exatamente esse: criar um mistério. Uma história capaz de capturar a imaginação do mundo inteiro. Porque às vezes, o que mais nos fascina não são as respostas, são as perguntas. E até hoje, quando alguém observa as fotos daquele objeto brilhando sozinho no silêncio do deserto, uma dúvida permanece. Quem realmente colocou aquela estrutura ali? E mais importante, será que a pessoa, ou aquilo que a colocou, queria mesmo ser encontrada? Alguns mistérios são resolvidos pela ciência, outros pelo tempo. Mas alguns parecem existir apenas para nos lembrar que ainda há coisas neste mundo que simplesmente não conseguimos explicar. E você? Acredita que era apenas uma obra de arte? Ou existe algo que ninguém está nos contando? Escreva sua teoria nos comentários. Gostou? Inscreva-se agora, curta e compartilhe.